Certo dia, Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gadara, do outro lado do lago. Logo ao desembarcarem, um homem possuído por muitos demônios saiu de trás de um sarcófago e os encontrou. Ele estava sem roupas e vivia entre os túmulos. Mesmo quando tentavam prendê-lo com correntes e grilhões, ele conseguia quebrá-los, demonstrando uma força sobrenatural. Quando Jesus se aproximou, o homem se prostrou diante dele, reconhecendo-o como o Filho de Deus, o Messias, gritando em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes." Na Bíblia, encontramos vários relatos de encontros de Jesus com pessoas possuídas por demônios, como o caso do homem de Gadara. Demônios são seres espirituais malignos, caracterizados por se oporem a Deus e procurarem desviar as pessoas do caminho do bem. Embora sejam entidades espirituais, eles têm a capacidade de possuir corpos físicos, sejam humanos ou animais. A possessão demoníaca ocorre quando um demônio assume controle total ou parcial de um corpo, influenciando o comportamento da pessoa e, por vezes, manifestando poderes sobrenaturais. Jesus então questionou o espírito impuro: "Qual é o teu nome?" O demônio respondeu: "Legião", pois muitos demônios haviam entrado nele. Os demônios imploraram a Jesus para não os enviar para o abismo ainda. Os demônios pareciam temer esse local chamado abismo. Diante desse pedido, Jesus permitiu que os demônios entrassem em uma manada de porcos que pastava nas proximidades. De repente, a manada enlouqueceu, correu violentamente para um penhasco e se lançou ao mar, perecendo na água. Os pastores dos porcos, ao verem o que aconteceu, fugiram e contaram na cidade e nos campos. A notícia da libertação do homem e da perda dos porcos se espalhou rapidamente pela região. As pessoas vieram ver o que tinha acontecido e encontraram o homem, antes possuído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. No entanto, em vez de celebrar a libertação milagrosa, os habitantes locais ficaram temerosos e pediram a Jesus que deixasse a área. O homem, agora liberto e em seu juízo perfeito, desejava seguir Jesus e se tornar seu discípulo. No entanto, Jesus instruiu-o a voltar para sua casa e compartilhar com sua família e comunidade o que Deus havia feito por ele. Outro caso semelhante como este é detalhado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 28. Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade na região da Galileia, e no sábado entrou na sinagoga para ensinar. As pessoas ficaram impressionadas com seu ensinamento, pois ele falava com autoridade, ao contrário dos escribas. De repente, no meio da sinagoga, um homem com um espírito impuro, um espírito demoníaco, gritou em alta voz: "Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Conheço-te quem és, o Santo de Deus." O endemoninhado reconheceu a identidade de Jesus como o Santo de Deus, indicando o conhecimento espiritual que os demônios tinham sobre Jesus. Jesus, então, repreendeu o espírito impuro, dizendo: "Cala-te e sai dele." O espírito impuro, agitando o homem violentamente, gritou em alta voz e saiu dele. As testemunhas ficaram maravilhadas com o poder de Jesus sobre os espíritos malignos, e a notícia sobre esse evento se espalhou rapidamente pela região. As pessoas na sinagoga comentavam: "Que é isso? Um ensinamento novo com autoridade. Até os espíritos imundos ele manda e obedecem-lhe." A reputação de Jesus como mestre e exorcista cresceu ainda mais naquela região. Essa história destaca a autoridade única de Jesus sobre os espíritos impuros, demonstrando seu poder tanto no ensinamento quanto no enfrentamento das forças espirituais malignas. Essa cena inicial no ministério de Jesus em Marcos enfatiza sua autoridade divina e a capacidade de libertar as pessoas do domínio demoníaco.
Outra história de libertação é encontrada em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 18. Jesus e 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, desceram do Monte da Transfiguração e se juntaram aos outros discípulos. Ao chegar, uma grande multidão se aproximou deles. No meio da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre terrivelmente. Ele muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O pai descreve a condição angustiante de seu filho, que sofria de ataques demoníacos que o colocavam em perigos físicos, como cair no fogo ou na água. Ele pediu a Jesus que tivesse misericórdia e ajudasse seu filho. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus expressou sua frustração com a falta de fé e compreensão da multidão em relação ao poder divino. Então Jesus repreendeu o demônio, que saiu do menino na mesma hora. O filho foi curado a partir daquele momento. A libertação foi imediata e completa, demonstrando o poder sobrenatural de Jesus sobre as forças demoníacas. Os discípulos, curiosos, perguntaram a Jesus por que eles não foram capazes de expulsar o demônio. Jesus explicou que era por causa da falta de fé deles e lhes disse que, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam mover montanhas. Essa história destaca a compaixão de Jesus ao curar o filho endemoninhado, bem como a importância da fé na operação dos milagres. Também enfatiza a autoridade exclusiva de Jesus sobre os poderes demoníacos. A libertação espiritual proporcionada por Jesus nessas situações ressalta o triunfo do bem sobre o mal. O poder de Jesus é capaz de libertar as pessoas das garras dos demônios, trazendo cura espiritual e emocional. É importante compreender a seriedade da realidade espiritual e reconhecer a presença do mal no mundo. Isso destaca a necessidade de buscar proteção espiritual e refúgio em Deus para resistir às influências negativas e encontrar libertação. Essas narrativas evidenciam a autoridade de Jesus sobre os demônios, destacando que mesmo seres espirituais malignos estão sujeitos ao poder divino. A motivação dos demônios ao possuir corpos físicos muitas vezes é causar danos espirituais, emocionais e até físicos, levando as pessoas ao sofrimento, isolamento social e desequilíbrio mental. Mas você sabe o que acontece com os demônios quando eles são removidos do corpo? Já parou para se perguntar por que os demônios pediram a Jesus para serem enviados aos porcos? Já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e continuem assistindo para descobrir todas as respostas. No livro de Lucas, capítulo 16, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, onde o rico morre e vai para Hades, enquanto Lázaro é levado ao seio de Abraão. Essa história é muito importante para entendermos os diferentes lugares e punições associados aos anjos caídos ou demônios. A parábola dizia o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, vivendo luxuosamente todos os dias. À sua porta estava um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e desejando comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Mesmo os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. Chegou o dia em que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, o homem rico viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Ele clamou a Abraão, pedindo alívio para suas agonias, até mesmo pedindo que Lázaro molhasse a ponta de seu dedo e refrescasse sua língua. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, mas agora ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento.
Essa passagem destaca a inversão de fortuna entre o homem rico e Lázaro após a morte, enfatizando que as escolhas feitas durante a vida têm implicações eternas. Ela ressalta a importância de priorizar valores eternos e a necessidade de atenção à justiça e compaixão ao lidar com os outros. Abraão explicou que havia um grande abismo entre eles, de modo que ninguém poderia passar de um lado para o outro. O homem rico então pediu a Abraão que enviasse Lázaro de volta à terra para advertir seus 5 irmãos para que eles não viessem para o lugar de tormento. No entanto, Abraão disse: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Abraão enfatiza a importância da obediência às Escrituras. Ele ressalta a responsabilidade de prestar atenção às verdades reveladas na palavra de Deus e agir de acordo com esses ensinamentos. Na parábola, o homem rico é levado para Hades. O termo Hades é frequentemente traduzido como inferno e é descrito como um lugar onde as almas dos mortos aguardam julgamento. Jesus conta na parábola que o rico morre e vai para Hades, enquanto Lázaro é levado ao seio de Abraão. A Bíblia menciona diferentes lugares associados à punição de anjos caídos, como Tartarus e Hades. No segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Tartarus é mencionado como um local onde certos anjos são mantidos em correntes de escuridão para o julgamento. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, há uma referência a anjos caídos que abandonaram sua habitação adequada e foram lançados em prisões. A conexão entre esses lugares está na ideia de punição e espera pelo julgamento. Tartarus é um lugar de prisão para anjos caídos, enquanto Hades é um local de espera para as almas dos mortos.